todos bem-vindos aqui ao nosso canal Pedacinho Artes. Eu sou a Lúcia e espero que vocês estejam muito bem. Eu estou retornando para trazendo hoje o passo a passo de square. Um square muito lindo, muito fácil de fazer e que nós podemos aproveitar também as nossas sobrinhas. A aulinha de hoje vai ser este square aqui com flor, com a florzinha aqui no meio. Bom, eu usei aqui o barbante todos os fios 6 e usei barbante cru, o verde esmeralda, o verde água e novamente o cru. Então, vocês podem notar que ele ficou assim neutro, mas muito bonito. E o square nós podemos usar praticamente quase em todos os nossos trabalhos, né? Principalmente nos tapetes, jogo americano, manta, peseira, bolsas, porta-pratos. Então, várias maneiras de usar o nosso square. Até mesmo em roupa, eles ficam muito bonitos. Eu usei agulha 3,5, tesourinha e uma agulha mais fina para arrematar. E sempre a cola pano, que eu uso também nos arremates, né? E além deste aqui que nós vamos fazer a aulinha hoje, eu trouxe outras sugestões de cores, né? Então aqui eu usei o cru, verde água, e o esmeralda, o verde esmeralda. Então foram apenas 3 cores aqui. Essa vai ser nossa aulinha de hoje. Agora aqui, neste outro, eu já usei, é o mesmo modelinho com flor, é o mesmo modelo, apenas eu fui mudando as cores. Neste eu já usei o amarelo, amarelo bebê, verde água, verde esmeralda e o cru. Então também aqui é uma outra sugestão, como vocês viram ali na foto da capa que eu deixei, né? Tem ali as várias opções. Aqui eu já usei em tons de rosa. Usei magenta, rosa bebê, o rosa antigo e o cru. Todos fios 6, como eu disse para vocês, né? Aqui eu já peguei tons de azul, usei o azul, o branco, azul bebê, azul marinho e o branco novamente. Ficou muito lindo e é o mesmo desenho, é o mesmo modelinho. Todos eles têm aqui a florzinha no meio. E também o miolinho, né? Às vezes eu fiz o miolo igual, aqui de uma cor, e outra vez aqui eu fiz o miolo amarelinho. Como neste aqui, olha, eu mudei um pouquinho a cor, mas a florzinha é a mesma. Então, eu fiz o miolo amarelo, rosa bebê, cru e o goiaba. Então, ficou assim, em tons diferentes, mas todos são o mesmo modelinho, né? Aqui como eu estou mostrando para vocês. E eu pretendo, eu trouxe a aulinha desse aqui hoje, porque eu pretendo fazer um trabalho com ele, né? Nesses tons aqui, nessas cores. Mas, nada impede que você use aí as sobrinhas do seu barbante e use aqui, como eu fiz, outras cores, né? O importante é sempre usar o mesmo modelinho. Então, até mesmo se você for fazer a emenda aqui para um tapete, para uma colcha, ele fica muito bonito. Ou às vezes combinando apenas os mesmos tons, né? Então, eu convido a vocês para assistir essa aulinha desse square que é muito facinho. E a emenda dele, a união dele, também é muito fácil. Porque aqui nós temos os 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, é aquele square comum que nós fazemos a emenda nos tapetes. Então, vamos lá iniciar o nosso trabalho, porque é muito rápido de fazer e ele fica muito bonito. Para iniciar o nosso square, eu vou fazer aqui um anel mágico com o barbante verde esmeralda. E aqui dentro do anel, eu vou fazer uma correntinha e mais 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Com a correntinha, que é a primeira, eu completei 8 pontos baixos. Vou fechar aqui o anel. Puxar aqui. E agora eu vou fechar aqui os meus pontos na primeira correntinha que eu fiz aqui, que me equivale a um ponto baixo, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Aqui dessa forma. Vou puxar o fio e vou cortar. Então, aqui eu estou com o nosso fio, o nosso miolinho no verde esmeralda. Então, agora nós vamos trabalhar com o fio cru. Eu vou prender aqui num ponto baixo, aqui nas duas correntinhas de cima, assim apenas, não vou fazer nozinho, tá bom? Fazer assim, vou segurar aqui e vou subir duas correntinhas. Laço o fio e no mesmo ponto de base, eu vou puxar uma laçada e retirar duas. Então, fiquei aqui com meio ponto alto. Novamente, eu vou laçar o fio, vir aqui no mesmo ponto de base, puxar a laçada, retirar duas, assim, fiquei com o outro meio ponto alto. Eu não termino de fazer o ponto alto. Então, eu tiro apenas duas laçadas e seguro, vou segurando na agulha. Agora, eu vou laçar o fio e aqui eu vou retirar duas laçadas. Laço novamente e retiro mais duas. Assim. Então, aqui eu fiz a pétala da flor. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, dessa forma. E mais uma. 3 correntinhas aqui. Passo para o próximo ponto alto e vou fazer novamente meio ponto alto, laço o fio aqui, puxo a laçada, retiro duas, fiz o segundo meio ponto alto, vou segurando aqui na agulha e novamente aqui laço o fio e venho fazer aqui o terceiro meio ponto alto, assim. Laço o fio novamente, retiro 3 laçadas, laço o fio, retiro 2 laçadas. E agora faço 2 correntinhas, separação. Novamente laço o fio, venho aqui para próximo ponto baixo, retiro 2 laçadas, meio ponto, seguro na agulha, laço o fio, retiro 2 laçadas, outro meio ponto, laço, venho aqui no mesmo ponto, retiro 2 laçadas aqui, fiz o terceiro meio ponto alto. Vou retirar 3 laçadas agora e mais 2. Aqui eu fiz 2 correntinhas, então aqui eu vou fazer 3. Olha, fiz aqui 1, 2, 3. 3 correntinhas. Laço o fio novamente e vou repetir aqui a pétala. Fiz aqui mais uma pétala da nossa flor. E agora eu vou fazer 2 correntinhas. Aqui eu fiz 3, agora eu vou fazer 2. 2 correntinhas, laço o fio, próximo ponto baixo, olha, puxo a laçada, retiro 2, laço, venho no mesmo ponto, retiro 2, meio ponto alto aqui, vou segurando na agulha, laço o fio, puxo a laçada, retiro 2, fiz o terceiro meio ponto. Laço o fio agora, vou retirar 3 laçadas e por último retiro as 2. Assim, fiz mais uma pétala aqui. Aqui fiz 2 correntinhas, agora vou fazer 3. 2, 3. Próximo ponto alto, eu vou repetir a pétala. Olha, laço o fio, retiro 2, meio ponto, laço o fio, retiro 2 laçadinhas, 2 meio pontos, laço o fio, retiro 2 laçadinhas, terceiro meio ponto. Segurei tudo aqui na agulha, laçada, retiro 3, laçada, retiro
os últimos 2 pontinhos. Aqui eu fiz 3 correntinhas, agora eu vou fazer 2. E vou repetir aqui a pétala no próximo ponto alto. Ponto baixo, quero dizer. Então, já fiz a outra pétala aqui. E aqui eu fiz 2 correntinhas, agora eu vou fazer 3. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no último ponto baixo e vou repetir a pétala. Olha, puxo a laçada, retiro 2, meio ponto. Laço o fio, puxo a laçada, retiro 2, meio ponto. Laço, venho aqui no mesmo ponto, puxo a laçada, retiro 2, fiz o terceiro ponto alto, meio ponto alto. Fiquei aqui com 4 laçadinhas, 4 pontos. Laço, retiro 3, laço fio, retiro as últimas 2, os últimos 2 pontinhos aqui. Completei mais uma pétala. Fiz 3 pontos, 3 correntinhas, agora eu vou fazer 2 aqui. E vou prender aqui na primeira correntinha que eu fiz aqui no início. Tá bom? Ó, bem aqui em cima do pontinho aqui, das correntinhas, e vou fechar com um ponto baixíssimo, dessa forma. Então, agora eu vou puxar aqui meu fio, porque eu vou cortar, né? Pra trabalhar com o fio, agora o verde água. Então, ficamos assim com a florzinha com 8 pétalas. Eu passei o meu fio aqui, dentro das 2 correntinhas, porque agora eu vou arrematar junto aqui com os pontos altos. Então, aqui, onde eu fiz 3 correntinhas, eu vou passar o meu fio verde água, não vou dar nozinho, e vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui, vou fazer mais 2 pontos altos. E já vou prendendo o meu fio aqui. Olha, agora é só eu puxo ele aqui. Ele já acerta a correntinha. E aqui vou escondendo, né? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. E, novamente, vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui, eu fiz o primeiro canto e o primeiro lequinho. Olha, ficamos dessa forma, tá bom? Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou passar aqui onde eu tenho 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, um grupinho. Uma correntinha, passo aqui onde eu tenho 3 correntinhas e volto a fazer um lequinho, que é o meu segundo canto. Aqui do nosso square, né? Que ele vai ficar agora um quadrado. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, fiz o lequinho. Uma correntinha, onde eu tenho 2 aqui, vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos. Uma correntinha, separação. Venho aqui onde eu tenho 3 correntinhas, vou fazer outro lequinho. E já vou prender aqui o meu fio, tá bom? Então, aqui eu venho e vou fazer 3 pontos altos. Assim. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Completo o terceiro canto, aqui com esse lequinho. Eu já prendi meu fio também, estava aqui, né? Está preso aqui atrás. Uma correntinha e vou repetir aqui. 3 pontos altos, o lequinho e 3 pontos altos. E já retorno com vocês. Estamos ficando dessa forma aqui. Olha, como um square mesmo, um quadrado. Tornei aqui a nossa florzinha. Completei o 4º cantinho aqui com o lequinho. 3 pontos altos aqui no final da carreira. Uma correntinha. E vou prender aqui na terceira com um ponto baixíssimo. Aqui na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo.
E aqui já posso também cortar meu fio. Então, nós ficamos assim com o nosso square aqui com a nossa florzinha. Né? Ficou agora um quadradinho. Então, eu vou vir aqui no meio do lequinho e vou prender o meu fio verde esmeralda novamente. Olha, assim. Subir 3 correntinhas. E mais 2 pontos altos aqui. 2 correntinhas de separação. E faço novamente 3 pontos altos. Então, leque sobre leque. Que nós estamos fazendo aqui agora. Bom, meu fiozinho agora já posso puxar aqui pra trás e já vou cortar. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço e vou repetir agora, nós vamos fazer só carreiras de repetição, né? Vou fazer o grupinho de 3 pontos altos, aqui. Uma correntinha, 3 pontos altos, no próximo espaço, onde temos só uma correntinha de separação e vou repetir o lequinho. Aqui, ó, o mesmo lequinho que eu fiz aqui, eu vou repetir. Então, eu fiz aqui a lateral, a primeira lateral, repeti aqui o lequinho, o mesmo que eu fiz no início. Agora, eu vou fazer uma correntinha, passei aqui para a próxima lateral. E vou repetir aqui o grupinho de 3 pontos altos. Aqui. Separo com uma correntinha. Novamente, 3 pontos altos. Aqui o grupinho, né? E separo aqui com uma correntinha. Agora, venho aqui, olha, tem um lequinho, que é o segundo, é o nosso terceiro cantinho. Então, eu vou repetir leque sobre leque. É bem facinho mesmo. Só vou repetir aqui a carreira de baixo, né? Então, nós ficamos dessa forma, assim. Agora, eu vou fazer aqui o lequinho, o grupinho de 3 pontos altos aqui e outro lequinho. E vou encerrar com grupinhos de 3 pontos altos. Tornando aqui com vocês, eu já dei a volta aqui pelo trabalho, repetindo a carreira de baixo, né? Fiz aqui o último lequinho e o grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu fiz uma correntinha e vou prender aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E também vou subir aqui, vou cortar o fio. Puxar e passar ele aqui para trás, né? Como eu sempre faço aqui, para dar o acabamento. Então, nós terminamos aqui a penúltima carreira do nosso square. Se você quiser deixar dessa forma, ele fica muito bonito também. Olha, dessa forma. Mas nós vamos fazer a última carreira dele no barbante cru. No fio cru novamente. Vou prender aqui no lequinho, no meio do lequinho. Posso dar aqui um nozinho, agora que ele está maior, né? Assim, 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo espacinho, dentro do leque. Estamos fazendo leque sobre leque. 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro, no mesmo espaço. Uma correntinha de separação. No próximo espacinho, vou repetir o grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, volto a fazer 3 pontos altos. Uma correntinha,
vou repetir novamente o grupinho de 3 pontos altos e o lequinho, e já retorno. Aqui eu fiz uma lateral, né, com o lequinho e os grupinhos de 3 pontos altos. E repeti aqui o lequinho. Então, formei aqui uma lateral, apenas repeti a carreira de baixo. Agora, aqui onde eu terminei o lequinho, eu fiz uma correntinha e vou voltar a fazer grupinhos aqui de 3 pontos altos no mesmo espacinho. Uma correntinha e repito aqui os 3 pontos altos. Vou fazendo assim até chegar ali no próximo leque, ou no próximo cantinho. Então, estou terminando aqui a segunda lateral, fiz uma correntinha, cheguei aqui no canto, ou no lequinho. Então, vou fazer aqui dentro, novamente, outro lequinho. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, repito o lequinho de baixo, apenas isso, né? Não tem nenhuma diferença. Uma correntinha e volto a fazer os grupinhos de 3 pontos altos aqui. E uma correntinha, dessa forma. Então, nós vamos ficar... Aqui eu fiz 2 laterais, né? Fiz uma, 2 laterais. Então, eu vou continuar aqui e completar. Vou completar essa lateral fazendo o lequinho e depois terminar aqui com grupinhos de 3 pontos altos. Já retorno com vocês. Cheguei aqui ao final, já contornei nosso trabalho. Vou fazer uma correntinha e prender aqui na terceira correntinha inicial, que nós iniciamos a carreira com ponto baixíssimo. E aqui nós podemos cortar o fio, no caso. E assim ficou, então, o nosso square. E eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso passo a passo e também da sugestão aqui que eu trouxe para vocês, que também pode ser um aproveitamento de sobrinhas. Quero agradecer a todos que estão sempre aqui comigo, os inscritos, os que nos visitam. Desejo que vocês fiquem muito bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.